Tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de língua portuguesa e finalizaremos o capítulo 6 com novela e palavras e expressões que causam dúvida, certo? Bom, então vamos lá? Peguem o livro de vocês e abram na página 70 para que nós possamos começar a trabalhar sobre... Então vamos começar com a novela, certo? Abram o livro de vocês na página 70. Bom, a novela é um gênero textual narrativo dividido por episódios, certo? E como uma narrativa, ela terá um enredo, narrador, personagens, tempo e espaço, certo? Bom, a novela ela é caracterizada por acontecimentos que giram em torno de um personagem, certo? Então, tudo que acontece nos episódios são ligados a uma personagem, que é o protagonista, certo? A personagem principal. Então, essa é a principal característica da novela. Acontecimentos que giram em torno de um personagem. Além do protagonista, nós temos o antagonista e os personagens secundários. O antagonista, ele é o oposto do protagonista, seria o vilão, certo? É aquele que causa transtorno, conflitos e que sempre está atrapalhando o protagonista em algum sentido, certo? Para que ele consiga concluir essa jornada, sua história, enfim. E os personagens secundários são aqueles que ficam ambientalizando, certo? Estão ali, fazem parte do ambiente. São personagens que não aparecem com frequência, mas aparecem a cada episódio, de forma que seja complementar ao ambiente e à situação, ao que está acontecendo, mas também são importantes para o desenrolar da novela, certo? Além disso, a novela ela tem uma pluralidade de acontecimentos que são interligados. O que isso significa? Nós temos uma diversidade de acontecimentos, no entanto, eles não são aleatórios, o que significa eles não são desconectados, eles possuem uma conexão. Não sei se vocês já observaram as novelas da TV aberta, se dão várias situações, certo? Nós temos várias situações e as personagens, de certa forma, elas têm uma ligação e esses acontecimentos também. Ao final da novela, todas as personagens desses acontecimentos, eles se enlaçam de uma forma. Eles se ligam, certo? Por quê? Porque esses acontecimentos, eles são interligados. Lembrando que os episódios, eles têm uma ligação entre si, certo? Eles não são postos de forma aleatória. Um episódio vai tratar de algo que é independente do outro. Não, o episódio ele trará um acontecimento, pode ser um acontecimento novo, mas tem ligação com o que aconteceu anteriormente, certo? Além disso, o número de personagens é reduzido, certo? Então, na novela, o número de personagens é reduzido. E a novela ela vai ser caracterizada por uma narrativa longa e extensa, certo? Ou de extensão maior. Por quê? Porque isso vai diferenciar a novela do romance e do conto, certo? O conto, ele também tem as mesmas características, como o número de personagens reduzido, também é um gênero narrativo, no entanto, ele é um texto curto, certo? E da mesma forma, o romance, ele também é um gênero narrativo, ele também possui personagem, enredo, tempo, espaço, certo? No entanto, o romance ele é dividido em capítulos e ele não é tão longo quanto uma novela, certo? A novela é mais longa do que o romance, certo? Agora vejamos então o exemplo que o livro nos traz na página 70, que é um trecho da novela Alice no País das Maravilhas. No País das Maravilhas, certo? Alice no País das Maravilhas. E nós vamos ler, certo? Alguns trechos para que nós possamos perceber essas características. Então vamos lá.
O campo de jogo da rainha. Na entrada do jardim havia uma bela roseira, cheia de rosas brancas, que 3 jardineiros se empenhavam em pintar de vermelho. Aqui nós temos 3 personagens secundários. Por quê? Porque até então eles não são caracterizados, nós só sabemos que são 3 jardineiros. Eles estão ali no ambiente, certo? Estão introduzindo uma situação. Alice achou isso muito esquisito e se aproximou para ver melhor. Quando estava bem perto, pôde ouvir o que diziam. Cuidado aí, 5, não fique respingando tinta em mim. Não tive culpa. O 7 bateu no meu cotovelo, respondeu irritado. O 7 levantou a cabeça e disse: Muito bonito, 5, sempre pondo a culpa nos outros. É melhor você não falar nada, disse o 5. Ontem mesmo ouvi a rainha dizer que você merecia ter a cabeça cortada. Por quê? Perguntou o que tinha falado primeiro. Você não tem nada a ver com isso, 2, disse o 7. Tem a ver sim, disse o 5. E eu vou contar. Foi porque o 7 levou para a cozinheira, batatas de tulipa em lugar de cebolas. O 7 deixou cair o pincel e começou a dizer: Bem, de todas as injustiças, quando seu olhar percebeu que Alice os observava, calou-se de imediato. Os outros olharam em volta e, quando a viram, curvaram-se numa saudação. Por favor, podem me dizer, perguntou ela tímida, por que estão pintando as rosas? O 5 e o 7 não disseram nada, mas olharam para os dois. O 2 começou a falar baixinho. Bem, senhorita, a verdade é que essa deveria ser uma roseira vermelha, e nós, por engano, plantamos uma roseira branca. Se a rainha descobrir, se a rainha descobrir, manda cortar nossas cabeças, sabe? Então, estamos fazendo o que podemos antes que ela chegue para... Nesse momento, o 5, que o tempo todo olhava apreensivo para um lado e outro do jardim, gritou: A rainha, a rainha! Aqui nós temos um clímax, certo? Porque está para acontecer algo ruim e nós observamos que a rainha, ela é o personagem, certo? A personagem que tem uma maldade. Por que nós percebemos isso? Porque os jardineiros temem ela, certo? E de tamanha forma que, por um erro simples, eles poderiam perder a vida deles. Então, assim, nós temos então a Alice, que é a protagonista. Até então vimos aqui os 3 jardineiros, que são os personagens secundários, e temos a rainha como antagonista. Por quê? Porque ela seria a imagem do vilão, certo? Por quê? Porque ela sempre está trazendo situações de tensão para a narrativa, certo? E vocês vão observar que todas as situações vão girar em torno de Alice, certo? A aventura toda gira em torno dela. Por quê? Porque ela começa desde quando caiu na toca do coelho até o final da narrativa, ela é quem vem tecendo. É a partir dela que se dá a narrativa, certo? Vamos continuar então, só para finalizar. Imediatamente os 3 jardineiros se jogaram ao chão, com a cara para baixo. Ouviu-se o som de muitos passos e Alice ficou ansiosa para ver a rainha. Primeiro vieram 10 soldados carregando bastões, como os das cartas do naipe de paus. Todos eles tinham a mesma forma dos 3 jardineiros, a de cartas de baralho com mãos e pés nos cantos. Depois vieram 10 cortesãos, enfeitados com losangos, como nas cartas do naipe de ouros. Marchavam de 2 em 2, como os soldados. Então foi a vez das crianças reais. Eram 10, surgiram enfeitadas com corações alegres e saltitantes, em duplas e de mãos dadas. Depois desfilaram os convidados, reis e rainhas na maior parte, e entre eles Alice reconheceu o coelho branco. Falava nervoso, ria de tudo e passou por ela sem olhar. Em seguida veio o valete de copas. Carregava a coroa do rei numa almofada de veludo vermelho, bem vivo.
E finalmente, encerrando o cortejo, vinha o rei e a rainha de copas. Alice ficou em dúvida se devia deitar a cara no chão como os jardineiros, mas não lembrava de ter alguma vez ouvido essa regra quando se tratava de cortejo real. E além disso, pensou: qual o sentido de fazer um cortejo se todo mundo ficar deitado com a cabeça no chão e não puder ver nada? Então ficou como estava e esperou. Quando o cortejo passou por Alice, todos pararam e ficaram olhando. A rainha perguntou com dureza: quem é essa? O valete de copas apenas se curvou e sorriu sem resposta. Idiota, disse a rainha, erguendo a cabeça impaciente. Voltou-se para Alice. Qual é seu nome, criança? Meu nome é Alice, às ordens de Vossa Majestade, disse muito educada, mas para si mesma completou: ora, são apenas um baralho de cartas, não preciso ter medo deles. E quem são esses? Perguntou a rainha, apontando para os 3 jardineiros deitados perto da roseira. Como estavam de costas e o desenho da parte de trás das cartas de baralho é sempre igual, ela não podia dizer se eram jardineiros, soldados, cortesãos ou 3 dos seus filhos. Como é que eu vou saber? Disse Alice, surpresa com sua coragem. Não tenho nada a ver com isso. A rainha ficou vermelha de raiva, encarou-a como uma fera e começou a gritar. Cortem a cabeça dela, cortem a bobagem, disse Alice falando alto e decidida. A rainha calou, o rei pôs a mão sobre o braço de sua real esposa e disse suavemente: reflita, querida, ela é só uma criança. A rainha, ainda furiosa, afastou-se e ordenou ao valete: desvire esses 3. O valete com cuidado desvirou com o pé os 3 jardineiros. Levantem, levantem, soou estridente a ordem da rainha. De imediato, os 3 jardineiros deram um pulo e começaram a se curvar em reverência ao rei, à rainha, às crianças reais e a todo mundo. Parem com isso, vão me deixar tonta, gritou a rainha. Virou-se para a roseira e perguntou: o que vocês estão fazendo aqui? No desejo de agradar a Vossa Majestade, disse os 2, ajoelhando-se muito humildes. Estávamos tentando. A rainha, que já tinha examinado a roseira, disse: estou vendo, cortem as cabeças deles. Bom, aqui é o suficiente para nós percebermos que Alice é a protagonista e nós temos aí como antagonista a rainha, certo? E temos como personagens secundários o rei, as crianças, os soldados, os jardineiros, certo? Então, dessa forma, nós conseguimos identificar os elementos da novela, certo? Se vocês observarem, ainda há adiante 2 páginas, mas lembrando que esse é só um trecho, certo? É um episódio dentro de Alice no País das Maravilhas. Então, nós conseguimos constatar a pluralidade de acontecimentos, certo? Conseguimos perceber protagonista, antagonista e personagens secundários. E episódio, que se trata desse, é um episódio, certo? Bom, nós iremos partir para a página 83, em que há o estudo sobre palavras e expressões que causam dúvida. Então, aqui nós iremos estudar sobre o emprego e o significado de onde a onde, ou seja, o que eles significam e como eu os utilizo em uma frase, e também de ao invés de e em vez de, certo? Por quê? Porque são expressões que causam dúvida. Quando devo usar onde? Quando devo usar onde? Quando devo usar em vez de? E quando devo usar ao invés de? Certo? Então vamos lá ver onde e aonde. Bom, primeiramente veremos onde. O onde, ele tem a ideia de lugar fixo, certo? Quando eu uso a palavra onde, eu me refiro a lugar fixo, como casa, prédio, certo? Então, onde ele me dá a ideia de lugar fixo, certo? E também um espaço que seja físico, um lugar, localidade, certo? Tudo o que seja estático, concreto, certo? Além disso, para que eu saiba quando eu estou usando de maneira correta o onde,
eu poderei substituí-lo por que lugar, ou em que lugar, ou em qual lugar, certo? Dessa forma eu consigo tirar as dúvidas de que eu de fato, ou de que de fato essa palavra está sendo usada de forma correta. Por quê? Porque a expressão em que lugar ou em qual lugar também me expressa essa ideia de lugar físico, certo? Além disso, a palavra onde, ela vai ser acompanhada de verbos que não irão exigir preposição ou que não exijam a preposição a, certo? Então, o onde ele virá acompanhado de verbos que não vão pedir preposição ou não vão pedir a preposição a. Porque caso o verbo peça a preposição a, nós teremos o aonde, certo? Já o aonde, ele dá a ideia de movimento, certo? E ele sempre virá acompanhado de um verbo que indica isso, que indica o movimento, certo? Como ir, chegar, certo? Que são verbos que me dão ideia de movimento. Nós podemos substituir o aonde pelos termos para que lugar ou para qual lugar, que também me dá a ideia de movimento, de sair de um local e ir para outro. Ou seja, você está se movimentando, certo? É utilizado com verbos que exigem a preposição aonde, como havia dito anteriormente, e ela indica movimentação, certo? Então agora vejamos um exemplo. Temos aqui o exemplo da página 83 do livro, que a primeira tirinha diz o seguinte: aonde vamos, professora? Ela responde: à biblioteca. Aqui, o verbo, ele vai me pedir. Quem vai a algum lugar. Ó, quem vai a algum lugar. Então, o verbo, ele me pede preposição, certo? Então, e além disso, ele é um verbo que indica movimentação. Porque, olhem o contexto, está perguntando com relação a para onde eles vão, certo? Para onde vão, ou seja, movimentação. O verbo aí vamos está indicando movimentação. Logo, eu utilizarei o aonde, certo? Na outra tira eu tenho o seguinte exemplo. Nossa, onde está a chave da porta? Aqui eu não tenho nenhum verbo que me indique movimentação. É a primeira forma de descartar. A segunda é que ela está se perguntando o local, em que lugar está a chave da porta, ou seja, lugar físico, certo? Estático. Então, dessa forma, nós podemos perceber a diferença entre onde e aonde. E por fim, vejamos a diferença entre ao invés de e em vez de, certo? O em vez de, ele irá ligar termos contrários, certo? E ele pode ser substituído por em lugar de, certo? Vejamos aqui o exemplo. Usinas priorizam etanol em vez de açúcar e produção bate recorde em abril. Aqui são dados termos contrários, etanol e açúcar. Usinas priorizam etanol em vez de açúcar, ou seja, em lugar de açúcar, certo? Então, eu tenho aí dois termos contrários que estão sendo ligados. Já ao invés de, irá me indicar oposição, certo? Ele irá ser apenas utilizado em frases que indicam oposição. Exemplo: motorista acelera ao invés de frear e carro invade casa. Aqui eu tenho uma oposição. Ao invés de fazer isso, se fez isso. Coisas opostas. Aqui ele não está ligando termos opostos, certo? Ele está o quê? Indicando essa oposição, certo? Então, dessa forma, eu consigo entender o emprego do ao invés de e em vez de. Em vez de, ele irá ligar termos contrários e eu posso substituí-lo por em lugar de.
Usinas priorizam etanol em vez de açúcar e produção bate recorde em abril. Usinas priorizam etanol no lugar de açúcar e produção bate recorde em abril. Temos aí termos contrários que são ligados, certo? E eu consegui o que? Mudar para a expressão em lugar de, certo? Bom, com base no que nós acabamos de estudar com relação à novela e a expressões ou palavras que causam dúvidas, proponho a vocês que façam a atividade da página 75 a 86 e da página 92 a 98. É isso e até a próxima aula.